Olá a todos. Essa é a apresentação do nosso projeto da disciplina MA824, Tópicos de Otimização Combinatória. É projeto desenvolvido pelo Pedro e por mim, Sandro. E nosso projeto é uma relaxação lagrangiana para o problema da compra máxima. Iniciando, então, um pouco com os problemas de precificação, que é onde se enquadra a compra máxima. Nos problemas de precificação em geral, nós vamos ter produtos que são postos à venda e alguns compradores interessados em adquirir esses produtos. Só que produtos muito caros, eles podem acabar vendendo pouco justamente pelo preço elevado. Enquanto produtos muito baratos, eles podem vender muito, porém gerar uma receita baixa, né? Então, dentro dos problemas de precificação, há um interesse. Como precificar os produtos de forma que a receita do vendedor, dos produtos no caso, seja maximizada? Bom, dentro da precificação paramétrica, que foi uma precificação introduzida pelo Humes-Witton, a gente vai ter um conjunto de itens, I de itens, um conjunto B de compradores, então a gente vai ter algumas valorações. Essas valorações a gente vai chamar de V, onde V e B vai ser a valoração que o comprador B dá para o item I, ou seja, quanto aquele comprador está disposto a pagar ao máximo por aquele item. E, dado isso, a gente vai querer encontrar uma alocação A, onde A e B vai indicar se o comprador B ele recebeu o item I, e uma precificação P, onde PI vai indicar o preço do item I. É isso que a gente quer encontrar. Dentro do problema de compra máxima, que também foi introduzido pelo Humes-Witton e ele foi provado ser NP completo, a gente vai ter como entrada essas valorações dos compradores aos itens, aos produtos, e o objetivo do problema de compra máxima vai ser encontrar uma alocação A, então, e uma precificação P que maximizem a receita do vendedor. E cada comprador ele vai receber um item viável ou nenhum. O item é viável para o comprador quando o preço daquele item é menor que a valoração do comprador, certo? Bom, uma formulação linear inteira muito tradicional para o problema de compra máxima é a do Agarwal. Nessa formulação, a gente vai ter as seguintes variáveis de decisão. YBP, que vai indicar se o comprador B comprou algum produto pelo preço P, ou seja, se o comprador B está pagando o preço P, e o XIP, ele vai indicar se o preço P foi atribuído ao item I. Essas variáveis são binárias. Olhando então para o programa linear, a função objetiva, como a gente pode ver aqui, ela está maximizando a soma de todos os preços pagos pelos compradores, logo maximizando a receita do vendedor. Essa restrição 1, ela vai indicar para a gente que cada produto pode ter somente um preço associado a ele. Essa restrição 2 vai indicar se o YBP é igual a 1, ou seja, se o comprador B está pagando o preço P, tem que ter pelo menos um produto I viável para aquele comprador com esse preço P. Ou seja, se ele está pagando o preço P, tem que ter algum produto com preço P viável para ele que ele possa adquirir. A restrição 3, ela vai dizer que um comprador ele paga no máximo um preço, e no final das contas quer dizer que ele adquire no máximo um único produto. As restrições 4 e 5 são relativas ao domínio das variáveis, como eu comentei, elas são binárias. Comentando um pouco então sobre a nossa metodologia. Bom, essa é a nossa proposta de relaxação lagrangiana. Dada aquela formulação original do Agarwal, então, a gente escolheu por relaxar a restrição 2. Manipulando um pouco algebricamente aquilo lá, a gente consegue dividir aquela formulação em dois problemas. Um primeiro que a gente chamou de ZUB1 e o segundo que a gente chamou de ZUB2. O interessante de relaxar aquela restrição justamente é que a gente conseguiu dividir a formulação original em dois subproblemas completamente independentes. Esse primeiro aqui associado às variáveis y e esse segundo associado às variáveis x. Então a gente consegue resolver esses problemas de forma totalmente independente. Eles podem ser solucionados por meio de inspeção ou por meio de programação linear inteira. A gente optou por fazer inspeção para solucionar esses problemas, somente por uma conveniência, mas poderia ter sido utilizado programação linear inteira também. Bom, a gente tem, a partir de um upper bound dado pela nossa relaxação lagrangiana, encontrar uma solução viável para o problema por meio da heurística lagrangiana, que vai dar para a gente, então, um lower bound. Bom, como funciona a nossa heurística lagrangiana? Para cada comprador B que tenha pago algum preço P, a gente vai fazer o YBP ser igual a zero caso não exista produto I
com preço P viável para aquele comprador. A gente tem os dois problemas completamente independentes. Então, qual restrição vai poder estar violada? Essa aqui. Então, na heurística lagrangiana, nosso objetivo, na verdade, é corrigir essa restrição aqui. Então, essa foi a nossa alternativa de correção. Pode ter o caso do YBP ser igual a 1, mas não ter nenhum produto I com aquele preço P associado que seja viável para ele. Então, quando esse caso acontece, a gente faz com que YBP seja igual a zero. Ou seja, o comprador estava pagando algo, mas não existia um item viável para ele, então agora ele paga zero, ele não paga mais nada. Só que isso, né, fazia com que a nossa função objetivo ficasse com um valor muito baixo. E a gente tentou melhorar isso de que forma? Para cada comprador B que não está pagando nenhum preço, então, a gente vai fazer com que ele pague um preço, ou seja, YBP vai ser igual a 1, para o preço P do primeiro produto I viável para ele. Então, ele não estava pagando nada, a gente encontra o primeiro item de preço P viável para ele e faz com que ele pague aquele preço. Logo, então, a gente está acrescentando pelo menos algo na função objetivo. Note que a gente não tenta pegar o maior preço possível que aquele computador pode pagar, não. Somente o primeiro preço que ele pode pagar. Dado isso, então, quais foram nossas estratégias adotadas? O método do subgradiente para resolver a relaxação lagrangiana. Então, por meio do método tradicional do subgradiente, a gente buscou encontrar limitantes superiores e inferiores para o problema. E adicionamos mais uma estratégia ali, que é o método subgradiente com intensificação por busca tabu. Então, a cada iteração do método subgradiente, a gente resolveu explorar a vizinhança da solução gerada pela heurística, né, tentando buscar um limitante inferior um pouco melhor, utilizando a meta-heurística busca tabu. Como funcionou a nossa busca tabu, então? A nossa lista tabu ela era composta de compradores, indicando se um comprador ele poderia ou não trocar de preço em determinada iteração da busca tabu. A cada iteração, a gente adicionava um comprador e removia outro. A cada iteração da busca tabu, a gente buscava pela primeira troca de preço. Então, a primeira troca de preço que melhorava a nossa solução corrente, a gente realizava ela. Por isso era um first improve. E esse era justamente o nosso critério de aspiração. A gente encontrou uma troca, melhora o valor da solução, então a gente realiza ela. Caso nenhuma troca de preço melhore o valor da solução que a gente está explorando, então era realizada a troca de preço que menos piorava a solução e que não estava na busca tabu. E como que a gente explorava a nossa vizinhança? A nossa vizinhança ela era explorada a partir das variáveis YBP. Então, dado algum YBP igual a 1, ou seja, o comprador está pagando um preço P e a gente quer ver se ele consegue pagar algum outro preço que melhore a solução. Então, como operador de busca local, a gente vai ter a troca do preço P por algum outro preço P' que pertence ao conjunto P, que seja diferente desse preço que ele estava pagando anteriormente. E para a nossa busca tabu, a gente aplicava ela a cada iteração do método subgradiente. Então, dado a solução da heurística lagrangiana, a gente aplicava a busca tabu. E ela tinha um limite de duração de 1 a 2 minutos. 1 minuto para instâncias menores, que serão as instâncias de 100 compradores e 100 itens, e um tempo limite de 2 minutos para as instâncias maiores que essas. Os valores de referência para a nossa comparação foram as soluções ótimas obtidas para o problema original, que foram obtidas por meio da implementação da compra máxima utilizando o software Gurobi. E também, um outro valor de referência para comparação foi a solução da relaxação linear da formulação original, também obtida por meio do software Gurobi. Comentando um pouco então sobre os nossos experimentos. As instâncias adotadas, ou selecionadas, melhor dizendo, para os nossos testes, elas foram obtidas por meio de um gerador implementado por Fernandes, que tem um paper na linha de problemas de precificação também. E essas foram as instâncias que nós escolhemos. Eles têm uma série de instâncias, então a gente buscou escolher instâncias variadas. Nessa primeira letra das instâncias indica o modelo que foi utilizado para que elas fossem geradas. E esse número aqui, N100, N300, ele vai indicar o tamanho da instância, ou seja, se é 100, são 100 compradores e 100 itens, se é 300, são 300 compradores e 300 itens. Bom, vamos então aos resultados obtidos. Essa tabela mostra para cada instância o limitante inferior, superior, o gap relativo entre eles e as iterações executadas para cada um dos métodos da relaxação lagrangiana que a gente executou. Então, resolvendo a relaxação lagrangiana pelo método do subgradiente e a relaxação lagrangiana usando a busca tabu.
Dando uma olhada na tabela, a gente pode ver que os gaps foram altos. Os melhores gaps, com exceção das instâncias 7, 8 e 9, que foram bem mais baixas, estão ali na casa dos 60%. E aqui estão os nossos valores de referência, ou seja, da relaxação linear e do problema original. Esses resultados ótimos e limitantes superiores foram obtidos usando o Gurobi. E bom, o que a gente conseguiu tirar desses resultados? Quanto à relaxação lagrangiana com e sem a busca tabu, a gente viu que a relaxação lagrangiana sem a busca tabu, ou seja, resolvendo ela puramente pelo método subgradiente, sempre deu gaps tão bons ou melhores, nesse caso menores, que a relaxação lagrangiana com a busca tabu. A gente acredita que isso se deu pelo fato da busca tabu exigir um custo de tempo a mais para fazer a exploração da vizinhança. E isso diminui o número de iterações totais da instância. Então, se a gente volta aqui na nossa tabela de resultados, a gente vê que, por exemplo, para a instância 1, a relaxação lagrangiana teve um gap de 62% aproximadamente, enquanto a relaxação lagrangiana com a busca tabu teve um gap de 82%. Então, uma diferença de 20 pontos percentuais. E se a gente compara as iterações, a gente vê que o primeiro método teve 404 iterações e o segundo apenas 52. Quando a gente olha para a instância 2, por exemplo, a gente vê que os gaps são muito parecidos, ambos 96%. E o mesmo acontece com as iterações, 17 contra 10. Esse padrão se repete para todas as instâncias. Então, a gente viu que o custo de explorar a vizinhança em busca de um limitante inferior melhor não gerou gaps menores. Então, esse custo não se pagou. Olhando para a qualidade dos resultados que a relaxação lagrangiana gerou, a gente vê que os limitantes superiores e as soluções ótimas que a gente obteve pelo Gurobi, eles estão realmente dentro do intervalo definido pelos limitantes superiores e inferiores que a gente obteve com a relaxação lagrangiana. Porém, os gaps eles continuam muito grandes e não podem ser considerados satisfatórios. Apesar das instâncias 7, 8 e 9 terem resultado em gaps abaixo dos 20%, todas as demais instâncias, os gaps foram superiores a 59%, o que é um intervalo muito grande para a solução ótima estar contida. Então, a nossa relaxação ela não conseguiu dar um intervalo bem definido para a nossa solução ótima. E quanto aos valores da solução ótima para o problema original e do limitante superior da relaxação linear serem muito próximos, a gente acredita isso ao fato das distâncias serem muito pequenas, né? Por isso, como o problema, a gente está tratando de um problema NP completo, é difícil que para instâncias maiores a relaxação linear sempre vá dar a solução ótima. Além disso, tem o fato de a gente ter utilizado o Gurobi, que é um software muito mais poderoso do que o algoritmo de relaxação lagrangiana que a gente implementou. Mas, por fim, então, a gente implementou uma relaxação lagrangiana para resolver o problema da compra máxima e também resolvemos utilizar uma busca tabu para obter melhores limitantes inferiores. A nossa relaxação lagrangiana ela acabou não fornecendo bons limitantes para as instâncias que a gente testou quando comparada à relaxação linear, porque a relaxação linear quase sempre para as instâncias que a gente testou acabou obtendo resultados ótimos. Então foi uma comparação injusta, digamos. A busca tabu ela não conseguiu fornecer melhores limitantes inferiores, porque ela acabou consumindo muito tempo, o que fez reduzir bastante o número de iterações, e ela explorou uma vizinhança na qual foi muito difícil encontrar vizinhos melhores. Então, dada uma solução da heurística lagrangiana, nossa busca tabu com muita dificuldade às vezes conseguia melhorar essa solução, mas em muitos casos ela não conseguia. E aí, a partir disso, surge a possibilidade de alguns trabalhos futuros. Uma possibilidade seria testar a relaxação lagrangiana com instâncias maiores, onde a relaxação linear não fornecesse resultados ótimos, para que a gente pudesse ter uma comparação um pouco melhor. A gente poderia também tentar relaxar outras restrições, para ver qual daria ali melhores limitantes. A gente também poderia utilizar a busca tabu de uma forma um pouco mais inteligente, não aplicando ela em todas as iterações da relaxação, somente em alguns casos onde fosse mais interessante, talvez. E também utilizar alguma outra vizinhança e alguns outros operadores de busca local também, que permitissem encontrar vizinhos melhores de uma forma mais fácil, né? Já que a gente teve um pouco de dificuldade nesse caso. Essas são algumas referências que a gente utilizou no nosso trabalho.
e muito obrigado.